Olá, que privilégio nos encontrarmos novamente para mais uma reflexão na Palavra de Deus. E o nosso assunto de hoje é encorajamento. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11, a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo se encontrava em uma situação muito difícil por ocasião do seu ministério, o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus Cristo para testemunhar, anunciar o Evangelho da graça de Deus, para testemunhar de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje pela manhã eu estava meditando em uma circunstância em relação ao meu ministério, em relação a meu compromisso diante de Deus em anunciar o Evangelho, em pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E eu estava um pouco triste em relação a certas circunstâncias que vêm acontecendo nesses dias. E me deparei então com esse texto, que Paulo se encontrava em uma situação um tanto difícil, um tanto complexa de sua vida, do seu ministério, sofrendo perseguições quando ele retornou para Jerusalém, pessoas querendo apedrejá-lo, querendo matá-lo, querendo acabar com ele de uma vez. E foi então que, naquela circunstância, que o Senhor Jesus Cristo, aquele que eu havia chamado, traz então a palavra de encorajamento a Paulo. Diz que o Senhor se pôs ao lado dele e disse: coragem, coragem. E ali não era ainda o final. Paulo tinha muita coisa ainda a fazer. E é nesses momentos que a gente se encontra um pouco triste, que devemos lembrar que quem nos designou para o ministério foi Jesus Cristo, não foi homens. E que nós, certamente, se estamos dentro do seu propósito, Ele vai nos usar para a glória dele mesmo. E é exatamente nos momentos das nossas limitações, das nossas fraquezas, em que nós precisamos ter um olhar vertical, ter essa certeza e esse entendimento de que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Sabemos que o Senhor Jesus não precisa de nós, mas nós precisamos dele em todo momento. Mas Ele também quer contar conosco. Ele nos escolheu, Ele nos deu o privilégio de anunciar a sua palavra. Ele nos deu o privilégio de servi-lo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de cumprir o propósito do Senhor, ou que o propósito do Senhor seja cumprido em nossas vidas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, recuar, retrocedermos. Às vezes, na nossa fraqueza humana, nas nossas limitações humanas, nós pensamos até em recuarmos, em retrocedermos, em abandonar tudo, mas não fazemos isso, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco, porque Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele nos dá vitória, apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações. Então, o que o Senhor diz para nós, aqueles momentos mais difíceis, Ele nos encoraja. E Ele diz assim para nós: ânimo, siga em frente, você ainda vai testemunhar, você ainda vai me servir, o meu propósito ainda não está completo, eu tenho algo para você. Portanto, eu quero dizer para você, e por mais que a situação esteja difícil na sua vida, por mais que você esteja desanimado, desencorajado, desencorajada,
Senhor Jesus, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, Ele nos fortalece, Ele nos faz seguirmos em triunfo. Toda honra e toda glória sejam dados a Ele, pelos séculos dos séculos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer pela vida, especialmente pela vida eterna no Senhor Jesus Cristo, pela viva esperança que o Senhor nos dá. Que diante das nossas adversidades, das nossas lutas, podemos contar com o Senhor. Que a Tua misericórdia, Deus, cada dia se renove em nossas vidas. Que a Tua graça superabundou em nossas vidas. Por isso nós estamos de pé. Por isso nós estamos aqui, com disposição para Te servir, para prosseguirmos a nossa caminhada. E nós somos gratos por tudo isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.